Meus queridos, graça e paz, estamos aqui, eu e o Eduardo, para conversarmos sobre geração Pôncio Pilatos, tópico 2. Eduardo, pode começar. Graças e paz, Felipe. Tudo jóia, meu querido? Tudo tranquilo? Amém. Tudo na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, o estudo que a gente estava fazendo. Então, assim, é importante a gente recapitular uma coisa bem rápida, assim, que às vezes entrou aí e não sabe, assim, de que nós estamos falando. Mas, assim, nós estamos falando, assim, a importância da gente entender qual é o nosso contexto de hoje, né? E nós falamos no primeiro vídeo lá, quem não viu, possa acessar lá o seu canal lá, que vai estar lá o primeiro vídeo. Nós falamos um pouco da geração que nós estamos vivendo hoje, né? Como que essa geração é muito parecida com a geração Pôncio Pilatos, né? Como que as pessoas estão tendo as mesmas atitudes que Pôncio Pilatos teve quando ele estava julgando Jesus, né? E, infelizmente, a gente está caminhando para esse tipo de... para essa geração hoje, né? Às vezes, sem perceber, as pessoas vão vivendo e tendo essas atitudes. Então, no primeiro vídeo, nós falamos que a atitude que Pôncio Pilatos teve que faz lembrar essa geração, a primeira coisa que a gente falou, é que Pôncio Pilatos ele não julgou Jesus, ele não conhecia Jesus por ele mesmo. Ele conhecia Jesus pelo que os outros falavam para ele. Ele não teve a vontade, ele não teve uma boa vontade de conhecer, de poder se inteirar das coisas de Jesus, né? E hoje em dia as pessoas vivem isso, né? Vivem uma fé pelo que os outros falam para elas. Eles vivem eles agem, eles fazem tudo pautado naquilo que o outro falou para ele. É impressionante como isso tem acontecido hoje em dia, né? Nós terminamos o tópico 1 dizendo: fique com a Bíblia. Essa frase foi impactante. Fique com a Bíblia. Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, a melhor maneira de passar por tudo isso, de permanecer firmes, inabaláveis, é ficando com a Bíblia, somente com a Escritura Sagrada, né? E nesse tópico nós iremos falar sobre como que Pôncio Pilatos não queria conhecer a verdade, né? Saber da verdade. Exatamente. Você vai ver que uma coisa vai estar ligada à outra. Isso é que é importante. É impressionante como que a Bíblia deixa as coisas para a gente. A gente não estuda a Bíblia porque tem, na verdade, uma má vontade, né? É impressionante como que a gente vive uma geração assim preguiçosa, que não tem uma boa vontade de poder entender os contextos da Bíblia. E nós vamos ver que uma coisa foi ligando a outra. As atitudes de Pôncio Pilatos foi ligando, uma coisa foi ligando na outra. Por exemplo, pelo fato dele não conhecer Jesus, ele não conhecia, o que ele fez, o julgamento que ele teve, foi pautado nas palavras de outros, né? Outras pessoas falaram a respeito de Jesus e as pessoas falavam, né? E hoje o que nós vamos falar é que ele não queria saber da verdade, está muito ligado a isso, né? A pessoa não conhece, vemos essa geração que
uma geração muito rápida, que é tudo muito rápido, tudo muito mastigado, né? E o que acontece? Conhecer a verdade, às vezes, não é uma coisa legal. Então, é preferível eles viverem com aquilo que eles já sabem a respeito de Jesus do que correr atrás da verdade. E é isso que Pôncio Pilatos fez. Pôncio Pilatos, ele não conhecia Jesus sem saber da verdade. Só para a gente entender o contexto, vamos ler o texto que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 18, né, versículo 37 a 38. Diz assim, João 18, 37 a 38. Disse-lhe, pois, Pilatos, no julgamento de Cristo, né? Pilatos dizendo para Jesus. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes isso, tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O 38, olha que interessante. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Então, a primeira coisa que, antes da gente continuar o texto, Jesus termina o versículo 37 dizendo assim, olha, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Aí, no versículo 38, ele pergunta para Jesus, olha, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Algumas pessoas, antes de eu continuar o versículo aqui, algumas pessoas interpretam esse versículo de uma forma totalmente equivocada. Se você olhar no YouTube, com certeza alguém já ouviu alguma pregação, alguma mensagem, algum estudo dizendo que Jesus se calou não querendo passar a verdade para Pilatos. Eu não sei se você já ouviu alguma ação assim, dizendo assim, olha, Jesus se calou porque Pilatos não estava preparado para ouvir a verdade. Mas o texto não é isso, a realidade do texto não é. Para você ver, no versículo 38, continuando o versículo aí, ele disse assim, disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E aí, continuando o versículo, olha, depois que ele perguntou para Jesus o que é a verdade, ele diz assim, e dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não há nele. Tem outra versão que diz assim, e dizendo isso, logo Pilatos se voltou para os judeus. O que aconteceu ali naquele momento? Jesus, ele está sendo ali, Pilatos pergunta para ele, né, continuando aquele texto que nós lemos no outro estudo, Pilatos pergunta, logo você é rei? Jesus vai e dá uma resposta para ele, olha, eu vim para ser rei. Né? E fala, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí no 38 ele diz assim, olha, Pilatos, o que é a verdade? E logo no mesmo momento, Pilatos se volta para os judeus. Quer dizer, ele não queria nem ouvir a resposta de Cristo. Ele não queria nem saber o que Jesus tinha para dizer. Ele rapidamente virou as costas para Jesus. Imagino isso, né? Se não foi fisicamente, mas espiritualmente ele fez isso, né? Ele rapidamente... Pode falar. Isso me fez lembrar de que não só assim, dentro da igreja, mas assim, na vida, né, no dia a dia, nós tomamos atitudes como Pôncio Pilatos teve. Muitas das vezes nós não queremos ouvir a verdade dos dois lados, ou não queremos ouvir a verdade que está sendo imposta à nossa frente. Nós simplesmente tomamos decisões de acordo com o nosso sentimento, com a nossa interpretação dos fatos, da história, e às vezes, eu acho que essa é a palavra mesmo, tomamos atitudes precipitadas, que creio que foi o que Pôncio Pilatos fez. Tomou uma atitude muito precipitada, pelo fato dele não querer saber da verdade, não querer conhecer quem era de fato a pessoa de Jesus Cristo, né? Exatamente.
Tem várias explicações aí em cima disso, que é isso aí que você está falando. Às vezes as pessoas não querem olhar, não querem saber o que a outra tem para dizer, né? Não quer ouvir os dois lados, como você disse, né? E isso acontece muito não só na igreja, isso aí no cotidiano, né? Às vezes a palavra de uma pessoa, eu lembro até que você falando uma coisa, eu lembrei de um patrão do meu irmão, né? Que ele trabalha de porteiro num condomínio, num prédio comercial. E o patrão dele, aí teve um problema com um visitante, e aí o patrão dele falou assim para ele, olha, o visitante reclamou de você, aí você tem que ouvir o meu lado. E aí o rapaz falou assim, não, entre você e um rico, eu vou ficar com a palavra de um rico. Então, assim, para você ver como é que são a geração que nós estamos vivendo, né? Igual você falou. Não quer ouvir dos dois lados. Mas, assim, outra coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Pôncio Pilatos ele não queria se comprometer com a verdade. Pode parecer estranho essa palavra assim, essa frase, dizer comprometer, né? Porque você percebe aqui que Jesus ele fala assim, olha, aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu acho aí, eu imagino que Pôncio Pilatos, Jesus conversasse com ele meia hora, Jesus ia assim, convencê-lo daquilo que é certo e daquilo que é errado. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de ouvir a verdade, Felipe, porque pode ser desmascarado, porque a verdade, muitas vezes, vai trazer prejuízo para a pessoa. Você sabia? Tem muita gente que não quer saber da verdade porque vai perder alguma coisa. Nós estamos vivendo esse tipo de geração. É igual menino, você sabe? A gente que tem filho, a gente sabe. Às vezes os filhos... eles ficam com medo de dizer a verdade porque sabe que vai ter punição, sabe que vai perder alguma coisa. E às vezes não é que eles vão mentir, eles não vão dizer a verdade, né? Mas... eu falando sobre isso, eu lembrei quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, acaso me tornei vosso inimigo porque vos disse a verdade? A nossa geração tem corrido disso, né? Em vez de tornar inimigo por dizer a verdade, estamos fugindo do compromisso de dizer a verdade. Estamos fugindo disso. Exatamente. Porque a verdade, como eu estava dizendo, às vezes, para muitas pessoas, ela pode trazer prejuízo, entendeu? Por exemplo, por que muita gente não quer saber da verdade, conhecer a verdade? Não é só dizer a verdade, é não querer conhecer a verdade, não quer saber a verdade. Eu até lembrei aqui de um texto lá de Atos dos Apóstolos, né, na morte de Estevão. Olha aí, lê em casa e tudo. No final do texto, me parece que é no capítulo 7, né, de Atos, quando Estevão é o primeiro mártir. No final do capítulo, depois que ele fez aquela pregação maravilhosa, né? No final, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele pregar taparam os ouvidos e começaram a ranger os dentes, sabe? Eles não queriam saber da verdade. Eles não queriam ouvir o que Estevão tinha para dizer, né? E por que eles não queriam ouvir? Ou dar ouvidos, né? Porque só ouvir também não adianta.
Eles não queriam ouvir, porque o que ele estava falando é a verdade. E a mesma coisa aconteceu com Pôncio Pilatos. Ele rapidinho ele se virou, ele saiu. E hoje em A dia as verdade pessoas às vezes não. confronta o eu, né? O eu das pessoas é confrontado com a verdade. E muitas vezes tem que abrir mão. É essa coisa que é importante. É, às vezes a verdade vai fazer com que as pessoas percam alguma coisa. E aí eles sabem que se ele ouvir a verdade, der ouvido à verdade, ele vai perder. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem medo de conhecer a verdade, porque se ela conhecer a verdade, ela vai perder dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem um boteco, está vendendo cachaça, e aí não, e o pior é que ainda leva, sabe, todo feliz o dízimo de cachaça, de cerveja, de cigarro, mas não quer ouvir, aí às vezes já fica até com o pé atrás. Se o pastor chamar ela para ir na casa, o pastor fala assim, ó, vem aqui que eu quero conversar com você. Às vezes o pastor está chamando só para bater um papo com ele, ele já, nossa, será que ele vai falar das cachaças que eu estou vendendo? Não quer saber, porque se ele conhecer a verdade, ele vai parar, ele vai perder dinheiro. Mas ele vai ganhar a salvação, ele vai ganhar a vida eterna. Então, as pessoas não querem saber da verdade, muitas vezes. Olha, você quer uma coisa que está muito na moda? É pessoas ficar fazendo gato na luz, na água. Aí você vai tocar num assunto que aquilo é errado, eles não querem saber. Não querem saber, não querem conhecer a verdade. Hoje tem menos, mas teve uma época atrás aí que eu discutia com os irmãos que ficavam comprando CD, DVD pirata. Sabe, eu ficava assim, gente, não pode, tá errado. Mas aquilo incomodava eles, por quê? Porque era mais barato. Eu mostrava um texto quando Davi, ele fala assim, olha, eu não vou adorar a Deus com nada que não me custe. Sabe? Ele tinha o entendimento de que... E tem gente que às vezes compra um CD pirata e põe em casa e acha que está adorando a Deus, acha que Deus está recebendo essas coisas. Mas não tem coragem de ouvir, porque isso vai implicar o quê? Ele vai ter que desembolsar. Hoje não, né? Hoje tem tudo no celular, não precisa comprar isso mais. Mas assim, antigamente sim. Às vezes as pessoas compravam um filme pirata, essas coisas assim. Então, outra coisa que a verdade pode implicar em perda é de relacionamento. Você vai conversar com um jovem, você chama um jovem para conversar e fala assim, ô minha irmã, esse rapaz não é cristão. Eles não aceitam. Por quê? Vou ter que terminar, nossa, ele é tão bonitinho, ele tem um cabelinho assim para cima, tem um gel assim, ó, ele faz assim, ele é tão bonitinho, o olho dele é torto, mas assim, ele é tão gatinho. Ou então o rapaz chega assim e fala, nossa, eu vou perder essa menina. Às vezes até sai da igreja. Preferem sair da igreja do que... Eu lembrei daquele salmo, mais vale um dia no centro do teu querer, né? Do que todos os outros dias longe da tua presença. E muitas das vezes nós não tomamos essa atitude, nós fazemos o contrário, porque o que é um relacionamento diante da presença de Deus? Nossa, Deus está se agradando de mim. Ou, nossa, Deus não está se agradando do meu relacionamento, ele está impedindo o meu crescimento espiritual. E isso custa. Atitudes que nós tomamos custa muita coisa, sim. Só que a nossa juventude, muitas pessoas, elas não conseguem abrir os olhos por causa da ganância de sempre querer ter algo. Ela nunca quer perder. Essa é a palavra, a perca. Ela nunca quer perder, ela nunca quer estar mão, né? Não quer abrir mão, nunca quer ficar, vamos dizer, sem lucro. E essa é uma coisa que traz... E esse é o problema. Aí o que acontece? Principalmente os jovens hoje em dia, né? Que
preferem as coisas na igreja, né? É o jovem uhul, né? É só uhul, é só festa, né? A verdade às vezes incomoda, às vezes não, com certeza sempre incomoda. Então, assim, eles preferem viver enganado, né? Tem um texto na Bíblia que fala: aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Me parece que é em Gálatas. Então, as pessoas preferem viver enganados. Preferem viver enganados do que ter a verdade como algo mais importante na vida dela, mesmo que isso implica em perda. Porque se for para perder um relacionamento, e eu estou falando só de jovem, de namoro, não. Eu posso falar também de casais, de casamento. Às vezes, uma pessoa chega, pede um conselho e acha que você vai dar um conselho daquilo que ele quer ouvir. É sempre assim, né? Às vezes a pessoa chega assim e fala assim: olha, não estou aguentando mais aquela minha mulher. Ah, ela é isso, aquilo outro. Aí você vai dizer: não, você tem que lutar. Você tem que buscar. Você é o líder, você é o chefe, você é o cabeça do seu lar. Aí as pessoas ficam com raiva. Ah, mas você não está lá em casa para saber. Ah, mas você não... Sempre tem um mas, né? O que hoje em dia eles estão relativizando a verdade. Relativizando. Quando não é o mas, é o nada a ver, né? Isso é relativizar. Por exemplo, você pode trazer uma verdade para a pessoa. Por exemplo, você pega, fala com um jovem, fala assim: jovem, não é que seja pecado um jovem namorar, um jovem cristão, namorar uma pessoa que não seja cristão. Dizer que isso é pecado é o que eu sempre falo sobre o pecado. O pecado, ele tem duas frentes. Existe aquilo que é pecado, aquilo que você faz que é pecado e pronto. E existe aquilo que você faz que pode te levar ao pecado, que pode te induzir ao pecado. Então, todos os dois é nocivo, todos os dois você tem que evitar. Tanto aquilo que realmente é pecado, quanto aquilo que pode te levar ao pecado. Fugir da aparência do mal. Exatamente. Namorar uma jovem, um jovem cristão, namorar um ímpio ou uma pessoa fora da igreja, vou assim dizer, para não dizer, fica muito pesado o ímpio, né? Um jovem namorar uma pessoa fora da igreja, um cristão namorar uma pessoa fora da igreja, não é um pecado. Mas ela vai ter um problema sério na vida. Já está difícil, muitas vezes, um relacionamento de cristão com outro cristão, né? Imagine um cristão com um não cristão. Porque assim, então, o relacionamento são duas pessoas distintas tentando viver juntas. E para que isso dê certo, vamos supor, no casamento, é somente a graça e a misericórdia de Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa que, vamos dizer, um ímpio ou um distanciado, e ela não está em busca da graça de Deus, dessa comunhão que eu estou também buscando, as coisas não vão fluir, não vão dar certo. Porque eu penso que somente a graça de Deus podem fazer com que duas pessoas fiquem juntas sem uma discussão, sem uma briga, sem uma confusão maior, né? Não, isso é muito difícil um relacionamento não ter uma desavença. Claro que tem. E aí, quando você pega duas pessoas num relacionamento, cada um olhando numa direção diferente, luz não tem comunhão com as trevas. Não tem jeito de dar certo. Tem um texto na Bíblia que fala assim, parece que é Oséias: andarão dois juntos se não tiverem acordo? Então, você pega, aí voltando lá para o jovem, aí você pega um jovem cristão com uma jovem não cristã. É pecado? Não, mas vai levar ao pecado? Pode, porque se
Se der em casamento, um vai querer ir para o bar tomar cerveja, o outro vai querer ir para a igreja. Não vai dar certo. Mas se você chega para um jovem e diz para ele assim, jovem, então, o jovem, muitas vezes, eles gostam de relativizar a verdade. Ele pega, por exemplo, você diz para ele, olha, esse relacionamento seu com essa pessoa que não está na igreja, que não é cristã, isso não vai dar certo. Aí ele pega essa verdade que a gente diz para ele e ele vai relativizar isso. Como? O que é uma relativização? É você uma relação de uma coisa com a outra. Aí as pessoas, essa geração que nós estamos vivendo hoje, eles gostam de relativizar a verdade. Eles pegam uma verdade que você passa para eles e eles relacionam isso com uma outra coisa que muitas vezes não condiz com a realidade. Por exemplo, você fala com um jovem, jovem, você não pode namorar com essa pessoa, com esse ímpio. Aí ele vai relativizar essa verdade dizendo o quê? Ah, mas na igreja não tem jovem para eu namorar. Isso é relativizar, entendeu? Ou então ou então a mais clássica, né? Ah, mas fulano também fez isso e ganhou para Jesus o namorado. Fulano fez isso e vive numa vida muito boa. Ah, mas fulano tá vivendo um relacionamento assim e é muito feliz. Ah, eu sigo um casal na internet que ele é cristão e a namorada dele, a esposa dele não é. E eles vivem super bem. Tem sempre esse que não que fala. Conhece Mas o íntimo deles, né? E não conhece o íntimo, não passa a saber. E sim, são pessoas que vivem uma vida terrível, um relacionamento em destruição, mas pela internet demonstra ser o que não é. E isso acaba influenciando esses jovens de cabeça fraca que gostam de relativizar a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia Sagrada, e acaba sendo destruído por causa disso. Então, é importante, mais uma vez, tem que ser ressaltado, fiquemos com a Bíblia. Porque se nós ficarmos vivendo por exemplos de pessoas da internet, pessoas que nós não sabemos, o íntimo, o profundo, o espiritual, a comunhão, há um grande risco de nós sermos destruídos, consumidos por esses atos, né? Essas atitudes. Mas isso aí e para não ficar só no jovem, no casamento também. Às vezes você vai, como eu disse lá atrás, um pouco atrás aí, né, que às vezes você vai dar um conselho para um casal e a resposta é sempre assim, olha, você não sabe o que eu vivo, sabe? Então, assim, ô Felipe e o pessoal do seu canal aí, sabe o que acontece? Uma vez um certo pastor, ele falou uma coisa, é verdade. Se eu quiser justificar o pecado, eu consigo justificar qualquer pecado. Qualquer pecado que eu tiver cometido, eu consigo justificar. Sempre tem um mas na conduta das pessoas, né? E muitas vezes é isso, é falta de entendimento da verdade, é não querer a verdade. Então, voltando para o texto, Pôncio Pilatos, ele não queria saber da verdade, porque ele pergunta para Jesus o que é a verdade e ele vira as costas. Nós estamos vivendo uma geração, Felipe, uma geração que faz um monte de perguntas, mas não quer saber as respostas. É uma geração que ele te pergunta alguma coisa. E se você for explicar, ele faz igual o Paulo estava pregando lá no Areópago, lá E quando Paulo começou a falar de Jesus, falou, esse Deus desconhecido seus aí, é Jesus e tal. A resposta dele é, sobre isso nós te ouvimos depois. Nós não queremos ouvir isso agora, depois você fala com a gente. E é assim que nós estamos vivendo. Uma geração de perguntas
Você pode ver, na igreja, eles fazem perguntas, mas quando você vai explicar, vai dizer, eles não querem saber, eles só querem fazer perguntas. Eles querem respostas prontas. Eles não querem respostas que demore, que gaste um tempo, ou sabe, que leve eles a uma mudança, porque está confortável aqui. Mas eles correm da verdade, fazem muitas perguntas, mas correm da verdade, correm das respostas. Não querem saber da verdade. É igual um menino, é igual meu filho. Meu filho, ele sempre quando ele vem com alguma pergunta, eu já conheço ele, eu falo assim, você vai deixar o... Porque ele pergunta, indagando, ele faz uma pergunta. Quando eu começo a responder, outra pergunta. Ele não para ouvir e para descobrir a verdade, né? Jesus, ele fala assim, olha, o tempo dele lá, né, que era vela, era lamparina, né? Lá em João 3, ele fala assim, olha, as pessoas não vêm para a verdade para que as suas obras não sejam reveladas, não sejam manifestas. Por que Jesus estava dizendo isso? O contexto da época era o quê? Eles, dentro da casa deles, eles colocavam velas. E como que acontecia? Quando um ladrão via que a casa estava escura, ele sabia que não tinha ninguém lá. Então ele aproveitava aquela casa que não tinha ninguém, que estava escuro, ele aproveitava para roubar. Mas quando ele via que tinha luz, o ladrão não entrava para roubar. Então, assim, essa geração é essa. Que as pessoas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. O ladrão não ia roubar onde tinha luz, porque todo mundo ia ver ele roubando. E essa geração, eles não querem saber da luz, eles não querem saber da verdade, porque a verdade vai revelar quem verdadeiramente eles são, quem verdadeiramente o que eles fazem. Então, eles preferem ficar sem conhecer a verdade. É como se não sabendo, poderia fazer dele menos culpado. Paulo, ele escreve aos Romanos, assim, no capítulo 1, ele fala assim, olha, do céu se manifesta isso sobre toda a verdade. Sobre aqueles que transformam a verdade de mentira. A pior coisa é transformar a verdade de Deus em mentira. E é isso que tem acontecido hoje na geração. Fazendo da verdade uma mentira e de uma mentira uma verdade. Isso você pode ver em qualquer segmento. E o que é errado é que é exaltado. Aquilo que não presta é que é exaltado. Sabe? Às vezes, pessoas que não mereciam o mínimo do nosso, sabe, assim, do nosso, sabe, do nosso interesse. E é essas pessoas que o ser humano está interessado nelas. Mas aquelas pessoas que realmente merecia ser exaltado, as pessoas não querem saber. Então, essa geração está vivendo isso. Está vivendo uma geração que não quer saber da verdade. E isso em qualquer segmento, em qualquer lugar. E, infelizmente, dentro da igreja também. Principalmente dentro da igreja. Porque o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, ele escreve assim, olha, que a igreja é a casa de Deus, coluna e força da verdade. Lá em Timóteo 3,15, 1 Timóteo, Paulo fala isso, a igreja é a casa de Deus, é a coluna e é a firmeza da verdade. Nós estamos vivendo uma geração de pastores que têm medo de falar a verdade. Tem medo de falar a verdade porque vai perder as suas ovelhas. Porque eu teve um pastor, uma vez, falou assim comigo, não é o que está agora, que é o pastor da minha igreja. Ele falou assim, se for falar toda a verdade na igreja, todo mundo sai.
Então não pode falar a verdade porque as pessoas vão sair? É assim que nós vamos viver, então? Será que as pessoas não ficando é mais importante do que a verdade? Sabe? É triste isso. Pessoas têm medo da verdade, Felipe. Você já imaginou se essa geração de hoje fosse a geração logo depois que Jesus morreu, que aquela geração não tinha medo de falar a verdade. Eles morriam falando a verdade. Aliás, morriam porque falavam a verdade. Sabe? Eles ameaçaram Pedro e Pedro falou: mais importa obedecer a Deus do que os homens, sabe? E Pedro foi chicoteado e ele ficou feliz por ter sofrido. Você já imagina essa geração medrosa? João Batista, perfeito isso. João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. E por incrível que pareça, Herodes admirava João Batista pelo grande homem que era. E agora, imagina se essa geração hoje estivesse lá no lugar desses homens. Você acha que o evangelho chegaria até nós? Claro que não. Hoje eles têm medo de falar a verdade dentro da igreja. Tem medo de apontar o erro. Tem medo. Quantas vezes você fala com as pessoas: ah, mas meu irmão, cada um sabe de si. Olha que absurdo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. É ali que tem que sair a verdade, é dentro da igreja. O medo, sabe? As pessoas ficam... É o que eu estou falando. Eles relativizam as coisas para poder ter menos problemas. Paulo ele fala assim: olha, se eu quisesse agradar ao homem, eu não iria agradar a Deus. Ou nós agradamos ao homem, ou nós agradamos a Deus. Infelizmente, as pessoas estão fugindo da verdade, não têm coragem de falar a verdade, não têm coragem de expor a verdade, ainda que seja, sabe? Tem um texto lá em Juízes que fala assim, que as pessoas viviam lá, cada um vivia segundo o seu coração, segundo propôs o seu coração. O que aconteceu lá em Juízes está acontecendo hoje. É cada um vivendo do jeito que acha que deve viver. Aí você vai expor a verdade, o que eles falam? O texto da Bíblia para poder Satanás usou a Bíblia para poder, sabe, tentar Jesus. E as pessoas usam isso, olha, não pode falar porque cada um sabe si. Não é assim. Existe uma verdade, sabe? Tem pessoas que falam assim: não, você tem a sua verdade e ele tem a dele. Quem está falando a verdade? E aí manda você calar, porque é aquilo que nós falamos da outra vez, Felipe. Entre a minha verdade e a sua verdade, se nós tivermos um confronto, quem é juiz entre eu e você? É a Bíblia. A Bíblia é o nosso árbitro. A Bíblia é o nosso juiz. Vamos conferir. Os bereanos não era assim? Lá em Atos não era assim? Eles conferiam para ver aquilo que os apóstolos conferiam para ver se estava batendo com a Bíblia. Agora, no próximo tópico, nós vamos falar algo dentro disso, nós vamos dar continuidade. O próximo tópico é a sequência desse. Hoje nós falamos sobre as pessoas, essa geração não quer saber da verdade. No próximo, nós vamos estudar sobre a geração que, mesmo sabendo a verdade, não quer cumprir a verdade. Aí nós vamos dar continuidade nesse estudo no próximo. Então, vamos encerrar esse tópico dizendo: antes agradar a Deus do que a homens. E que nós criamos um espírito temente, Senhor,
e pronto de dizer a verdade, custa o que doer, e colocar coisinha com Batista que deu sua cabeça por dizer a verdade. Que nós possamos criar o hábito de dizer a verdade sem ter medo. Somos igreja e somos baluarte da verdade. Aqui, para terminar, uma coisa que, assim, muito importante isso, para terminar, Felipe. Olha para você ver. Jesus, ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Presta atenção, Felipe, numa coisa muito importante. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que Satanás tem feito? Tem destruído cada uma dessa verdade nas pessoas. Pega, por exemplo, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Quer dizer, ele está dizendo que ele é o único caminho. O que Satanás está pregando aí nas pessoas? Que existem outros caminhos. Existem outros então, destruindo essa realidade de Cristo. Então, quando a pessoa passa, que cada um tem o seu caminho, isso dentro da igreja, volto a dizer, às vezes as pessoas falam, olha, se você não bebe, não critica quem bebe. Quer dizer, o caminho, ele tem um caminho, eu tenho um caminho, você tem um caminho, é assim que a Bíblia diz? Não, só existe um caminho. E outra coisa, ele diz, eu sou a verdade. E Satanás está destruindo a verdade, colocando mentira, como eu disse, pessoas transformam a verdade de Deus em mentira. Então, as pessoas estão crendo na mentira. As pessoas estão preferindo a mentira do que a verdade. Não querem saber da verdade. A mentira, muitas vezes, é algo que é muito mais satisfatório. Às vezes as pessoas pensam assim, não pode ser tão ruim assim. Hoje, pessoas podem viver uma mentira. Não ser nada com elas hoje. Mas e amanhã? E na hora de prestar conta? Na hora que nós vamos encontrar com o Senhor? Então, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Satanás tem destruído cada uma dessas coisas, dizendo que está eliminando. Não é isso. O que Satanás está fazendo é colocando na cabeça das pessoas que isso não é mais importante. Destruindo isso com líderes, eu não vou te dizer nem que são pastores, que são pessoas que são mais, o que Jesus fala, são mais mercenários do que pastores, e que trabalham isso, que destrói a realidade. Daqui a pouco vão destruir a vida também. Então, guarda isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Satanás tem feito de tudo para destruir essa realidade. E a verdade é uma delas, que Satanás tem acabado com a verdade. As pessoas têm de falar, de viver a verdade, de aceitar a verdade. Isso é que é o mais importante. Aceitar a verdade. Sabe? Tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, se sabeis essas coisas, mais bem-aventurados sois se as fizerem. Então, saber a palavra de Deus é bom, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é cumpri-la, é praticá-la. Ainda que você mas o Evangelho está acima de tudo. O Evangelho, Jesus, ele fala assim, olha, aquele que morrer por mim e pelo Evangelho, esse encontrará a vida. Amém, meu querido? Amém.